Meus amigos, aqui Cristiano falando com vocês, canal Voscom. Hoje eu quero tratar de um assunto muito sério com vocês. Trata-se do discurso do General Mourão. General Mourão, pré-candidato, ou melhor dizendo, candidato a vice-presidente do Brasil. Um indivíduo que serviu no Exército Brasileiro, já tem um posto de general, faz um discurso no Rio Grande do Sul, alegando que o Brasil herdou a preguiça dos índios e a indolência dos negros. Eu não sei por qual manual de história esse general estudou história, se é que ele realmente estudou, mas no que se refere aos brancos que colonizaram o Brasil, a história também não era muito diferente. Claro que havia dentre os negros, negros que em geral foram capturados, quer dizer, que foram derrotados, índios que encontravam numa etapa bastante particular de sua história, quer dizer, ainda em período de migração. Os índios não tinham cidades, por exemplo, ao contrário dos índios do México, né, dos maias, dos astecas, dos incas. Eles não tinham cidades. Mas no tocante aos portugueses também não era diferente. Quem eram os portugueses que vinham para o Brasil? Eram pessoas acusadas de crimes em Portugal, pessoas perseguidas pela Inquisição, eram infiéis, eram devedores, eram piratas, eram malfeitores, eram homossexuais. Era esse pessoal que Portugal mandava para o Brasil. Quer dizer, aqueles portugueses que eram em Portugal considerados a escória, pega tuas malas e vai para o Brasil. O Brasil era como uma espécie de desterro. Era como uma espécie de punição. O Brasil não tinha cidades, um clima muito diferente do clima de Lisboa, do Porto e de tantas outras cidades portuguesas. Entretanto, todos esses fatores históricos que de fato são problemáticos, não justifica que o indivíduo que pretende ser o presidente do Brasil chegue a ponto de fazer uma afirmação tão absurda, colocando antes de mais nada o povo brasileiro como sendo um povo que descende de ladrões e de malfeitores. Que é claro que, por mais que tenha sido assim na fundação do Brasil, mas também houve grandes pessoas que construíram cidades, portos, aeroportos, trilhos, trabalharam em trens, como trabalhou, por exemplo, o meu avô, que era um operário da Refesa, como o meu pai, que, batalhando na vida, se tornou funcionário público, muito bem sucedido e amado por aqueles que eram por ele atendidos. Então, quando você exclui tudo isso para limitar o povo brasileiro, a bandidos que vieram aqui há centenas de anos atrás, é algo que mostra que esse indivíduo pode ser qualquer coisa menos patriota. O General Mourão não é patriota coisa nenhuma. O General Mourão é um liberal. O grande prazer dos liberais, o grande onanismo político do liberal é sempre que, para se sentir numa espécie de casta privilegiada, então ele sempre tende a menosprezar aqueles que não atingiram o mesmo grau de riqueza material do que ele. E liberal é liberal em todo lugar. Aqui na Rússia não é muito diferente. Se você pega, por exemplo, um apresentador como Vladimir Pozner, um entrevistador,
Ele vai até a TV, né, dizer que legal são os franceses, são os americanos que sorriem, né, com todos os dentes da boca, quer dizer, alegando que o russo comum não tem todos os dentes. De fato, muitos russos aqui não têm tanta preocupação com a higiene bucal, mas a maioria tem, pelo menos os da frente eles têm. E sempre se limita a dizer, né, como tudo é muito bonito na França, aquela mesma França na qual os franceses por pouco não destroem a cidade, quando a seleção deles ganhou a Copa, imagine se perdesse. Exalta os Estados Unidos, o povo americano, ao mesmo tempo que apresenta o povo russo como sendo, né, um bando de caipiras desprezíveis. Ksenia Sobchak, candidata a presidente, é a mesma coisa. Aparece na TV para dizer que o genofundo, eles adoram esse termo ridículo, não sei nem como no Brasil ainda não aparece, porque o genofundo foi destruído pela Revolução e quem restou é apenas a escória do povo russo. Quer dizer, para uma pessoa que pretende se tornar o presidente de um país, pessoas comuns são a escória. E o que é que isso acontece? Por que é que o liberal tem essa postura tão desprezível, tão abominável? Porque muitas vezes na falta de um outro povo para explorar, na falta de um continente novo para colonizar, então eles acabam voltando, né, o seu veneno racista contra o próprio povo. Para ser mais exato, contra a plebe desse ou daquele povo. No Brasil fica mais difícil alguém falar em genofundo, em questões genéticas, porque além do escândalo, né, que isso aí geraria, especialmente no país onde a miscigenação é bem mais visível como o Brasil, então eles se poupam. Entretanto, o discurso desse general apresenta, né, a cara desprezível dos liberais brasileiros, que se auto-intitulam patriotas, antes de mais nada. É aquele indivíduo que acha, né, que o Brasil é uma porcaria e vai protestar fantasiado de herói, super-herói americano. Tanto herói que o Brasil tem, né, heróis indígenas, dos negros, dos portugueses, né? Os portugueses também, os portugueses são os nossos ancestrais. E só no povo português você tem mais de 17 povos. Você tem a história de guerreiros bárbaros que derrotaram os romanos, que deram muito trabalho para os romanos, como Viriato, que andava com a sua espada, com o seu machado. Quer dizer, guerreiros que o Brasil ele tem um pé na Europa. Não tem como você negar isso. Apesar de que muita gente no Brasil procura negar as origens europeias do Brasil, mas assim como o Brasil tem um pé na África, assim como o Brasil tem um pé na América, ele também tem um pé na Europa. Não tem como você apagar essa parte da história brasileira. Isso é um erro. Quase tão grave quanto o desse general, mas é um erro também. É um indivíduo que se diz patriota, né? E para ele o patriotismo é combater o comunismo ao mesmo tempo que entrega as riquezas do Brasil, o patrimônio nacional, às grandes multinacionais. Entrega o patrimônio nacional aos americanos, bases brasileiras de lançamento de foguetes aos americanos. Esse é o belo exemplo de patriotismo. O candidato à vice-presidência, general Mourão,
e principalmente do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Não são patriotas coisa nenhuma, são entreguistas, são traidores. Não deveriam estar concorrendo nessas eleições. Indivíduos que mereciam ser fuzilados. Defenderam uma ideia tão absurda que é entregar tudo que o Brasil tem às ambições de um país agressor, imperialista e completamente odioso, que intervém na soberania do Brasil como os Estados Unidos. Então, se você apoia esse tipo de candidato, se você acha que eles são patriotas, são salvadores do país, você é tão cretino quanto esses indivíduos. E tão traidor quanto eles também.